meus pecados, sou por Deus justiça. Vamos rezar o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vós ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça oferecer-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Oi, gente! Bom, hoje a Laura fez aí pra gente a oração inicial. A gente usou aí o ato de contrição pra gente iniciar o nosso encontro da catequese hoje. E o ato de contrição é uma oração muito importante pra gente que tá fazendo aí a primeira Eucaristia. A gente precisa gravar ele, ter na memória e sempre fazer ele, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Além disso, quando a gente vai fazer a primeira comunhão, a gente marca uma confissão com o padre. E é importante, logo após a gente confessar, a gente fazer a nossa oração do ato de contrição. Então, se eu dou uma dica para vocês, voltem sempre nesse encontro e rezem junto com a Laura, que também vai fazer a primeira Eucaristia, o ato de contrição, para a gente gravar e saber direitinho essa oração. Reze todos os dias, porque a gente sempre faz alguns pecados, mesmo que a gente sem perceber acaba pecando, com alguns pensamentos errados, como desobedecer os pais, que também está relacionado aos 10 mandamentos. Então é sempre importante a gente saber de cor aí o ato de contrição e fazendo essa oração pedindo perdão a Deus. Mas não só isso, para introduzir o tema, vocês perceberam que a gente falou aí sobre reconciliação, né? O tema de hoje da catequese é reconciliação, confissão. E a gente só se reconcilia, a gente só faz aí uma reconciliação de algo que a gente errou, não é? Então a gente também vai estar falando aí do pecado, que é algo errado que a gente fez, né? A gente já estudou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles são muito importantes para guiar a gente no caminho de Deus. E se a gente comete alguma coisa errada em relação a não obedecer os 10 mandamentos, é um pecado. E lá também tem, dos 10 mandamentos, muitas vezes algo que a gente faz até sem perceber, que é não amar o próximo, não honrar pai e mãe. Isso é coisa que às vezes a gente faz no dia a dia, sem prestar atenção. Por isso é tão importante a gente reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que a gente peca, que a gente erra. Mesmo a gente criança, às vezes a gente se irrita, a gente desobedece os pais, às vezes a gente não ama os amigos da forma que a gente deveria amar e não ama as pessoas, porque Deus fala no primeiro mandamento que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso é um mandamento muito importante que eu tenho certeza que se a gente parar para pensar, acaba que de vez em quando a gente esquece desse mandamento. Então, quando a gente pensa aí no pecado, a gente tem que pensar que nós erramos, mas quando a gente tem um coração e entende que errar faz parte e quer melhorar, a gente confessa os nossos pecados e Deus perdoa os nossos pecados. Mas Deus conhece muito bem a gente. Não adianta a gente falar mentira não, que desculpa por eu ter pecado e fazer a mesma coisa. Deus sabe quando é verdadeiro. Então a gente, quando peca, a gente tem que se confessar, quando a gente faz algo de errado, reconhecer o nosso erro, pedir perdão, modificar a nossa ação e aí sim a gente faz a reconciliação com Deus e Ele vai estar sempre ao nosso lado. Por isso que hoje, o tema de hoje, ele é tão importante. Bom, eu falei só um pouco, bem geral, para vocês entenderem o tema. E agora vocês vão acompanhar aí com alguns desenhos, algumas imagens, toda essa explicação que eu falei de forma bem mais didática. Espero que vocês gostem do encontro de hoje, hein? Até! Oi, gente! Meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o pecado e também como fazer uma boa confissão. Para começar, vamos tentar entender o que é o pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que nos afasta de Deus. Mas como eu sei se o que eu estou fazendo me afasta de Deus? Bom, para começar, nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus, que através de Moisés, Deus nos mostrou todas as regras para sermos boas pessoas. Mas mesmo assim, as pessoas ainda não seguiam bem essas leis.
Então Deus resolveu mandar Jesus, que é o nosso exemplo de como devemos ser. Jesus nos mostrou tudo o que precisamos para ir para o céu. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de toda a história, nós somos muito fracos e acabamos pecando de novo e fazendo coisas maldosas. Mas o bom disso tudo é que Deus é um cara muito legal. E se a gente pedir desculpa de coração, Ele sempre vai nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Ufa, né? Bom, a Igreja Católica separou os pecados em 2 grupos. O pecado venial, que é leve, e o pecado mortal, que é grave. O pecado venial é um pecado leve, algo que não feriu nenhuma outra vida e nem foi algo tão grande. Mas também não deixa de ser pecado. Pecado venial é como, por exemplo, brigar com um coleguinha, falar um palavrão ou não emprestar os brinquedos. Estes pecados veniais, quando estamos de verdade arrependidos, nós podemos pedir perdão por eles no ato penitencial da missa e assim podemos comungar tranquilamente. Mas temos que tomar cuidado com esses pecadinhos. Eles são leves, mas acabam deixando Deus um pouco triste. E como dizia São Francisco Sales, se a gente ama de verdade a Deus, pra que ficar deixando Ele triste, não é? Agora temos o pecado mortal, que é mais grave. Esses pecados são aqueles que desobedecem a alguns dos 10 mandamentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 vídeos explicando cada um dos mandamentos, ok? Os pecados mortais deixam Deus bem triste e com isso perdemos o direito da graça de Deus. Ficamos feiosos e sujos quando estamos em pecado mortal. E nós não podemos nem comungar, porque em pecado mortal não fazemos parte da festa de Deus. Mas calma. Deus é bondoso e misericordioso. E Ele deixou os padres aqui como representantes de Jesus na terra. E se você cometeu algum pecado mortal e se arrependeu de verdade, é só confessar através do padre e os seus pecados serão todos perdoados. E é somente através do padre que os pecados mortais podem ser perdoados. E você volta a ser limpo e leve de novo, volta a fazer parte do povo de Deus. Mas por que isso? Por que eu tenho que ir até o padre? Para explicar, eu vou citar aqui uma passagem da Bíblia, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Nessa passagem, um homem cego fica sabendo que Jesus estava passando e ele logo começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus ouviu e ele perguntou ao cego: o que você quer? Mas é claro que nós sabemos que o cego queria enxergar, mas Jesus queria ouvir dele, queria que ele falasse, para então fazer o milagre e derramar muitas graças na vida dele. E do mesmo jeito, ele nos pede até hoje. Ele quer que a gente fale, que a gente peça perdão pelos nossos pecados, com a nossa própria voz. E através do Padre, que foi ungido e recebeu a autoridade, nós podemos ser perdoados. E foi Jesus mesmo que deu essa autoridade. Quando ele estava lá reunido com os discípulos, enviou todos eles dizendo bem assim: vocês vão receber o Espírito Santo, e a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem não perdoar, não serão perdoados. E não precisa ter medo ou vergonha. O padre não vai te xingar ou ficar bravo pelos seus pecados, tá?
Ele vai te dar conselhos, fazer uma oração e perdoar os pecados. Normalmente, o padre passa uma atividade ou penitência para fazermos quando vamos embora para casa. E é só isso. É muito fácil e simples pedir perdão para Deus, não é? Então, você que está se preparando para a primeira comunhão, ou até mesmo quem já comungou várias vezes, lembrem-se sempre de estar em dia com o sacramento da confissão. Isso é muito importante, para que na hora da missa a gente possa participar da festa de Deus e fazer parte de verdade do povo de Deus. E para uma boa confissão, é importante fazer um exame de consciência e revisar toda a sua vida e enxergar o que você anda fazendo de errado. E uma boa opção é ir lendo cada mandamento e então ver se você está em falta com Deus. Eu vou deixar aqui um link com o guia que eu fiz para uma boa confissão, seja ela a sua primeira confissão ou não. Então vamos finalizar aí o nosso encontro da nossa catequese. Hoje a gente vai fazer aí na oração final, a oração do Creio em Deus Pai. Vamos lá, acompanhando comigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Siga os passos de Jesus, me ensina a oferecer perdão.